Irmãos, por favor, abra, fique de pé, por favor, e abra sua Bíblia. O Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 35 até o verso 41. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 35. Mais uma vez, a irmã Wanda está lá em Aguasférias, pregando a palavra, o irmão Marcelo Rocha, mas a irmã Raquel foi acompanhada ali mais de uma palavra, de pregação da palavra de Deus. Eu estive lá na quarta-feira agora, um bom número de pessoas na quarta-feira. Então Deus tem abençoado, tem dado graça, e Deus tem abençoado, porque a igreja é dele. Amém? A igreja é do Senhor Jesus. Podemos ler? Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando disseram: "Crês tu no Filho de Deus?" Ele respondeu e disse: "Quem é ele, Senhor, para que ele creia?" E Jesus lhe disse: "Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo." E ele disse: "Creio, Senhor." E o adorou. E disse Jesus: "Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem vejam, e os que veem sejam cegos." E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: "Também nós somos cegos?" Disse-lhe Jesus: "Se fossem cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis: vamos, por isso vosso pecado, vemos, por isso o vosso pecado permanece." Senhor Deus, te adoramos, Senhor, pela tua beleza, pela tua santidade, pelo que tu és. Somos gratos ao Senhor por mais este dia, por mais esta oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor porque nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. E estamos vivos na tua presença. O Senhor cuidou da nossa vida. O Senhor nos sustentou, nos protegeu, nos livrou do mal, nos livrou do ataque do inimigo. Nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, na igreja de Jesus Cristo, para adorar aquele que é santo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido, a tua graça também esteja sobre as nossas vidas. O favor imerecido do Senhor está sobre a nossa vida. Mas nós somos pecadores, Pai. Somos limitados, fracos. Mas o Senhor é santo, todo-poderoso. O Senhor é aquele que nos justificou. O Senhor é aquele que agora levou sobre si todos os nossos pecados. Então, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, perdoa mais uma vez, ó Deus, porque somos vários, errantes, falhamos no Senhor, pecamos no falar, no agir, no pensar, pecamos no negligência, mas o Senhor é santo, e o Senhor tem compaixão das nossas vidas. Pai querido, nesse momento, nós lemos as Sagradas Escrituras, a poderosa palavra do Senhor. Eu te peço, Senhor, fala conosco nessa noite. Fala através da tua palavra, do teu Espírito Santo, mas fala conosco. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmão, por favor, pode se sentar. Cegueira, nós vamos falar hoje sobre a cegueira espiritual. O texto que nós lemos começa com Jesus curando o cego, que era o cego de nascença, curando alguém com uma cegueira visual, carnal, física, e termina com Jesus curando esse homem da cegueira espiritual. Nós sabemos, irmãos, que o capítulo 9 do Evangelho de João, o qual nós estamos estudando, terminamos hoje pela manhã da escola bíblica, mostra Jesus encontrando com um homem cego de nascença, aonde Jesus pergunta
para que isso acontecesse com ele. E Jesus responde que nem os pais nem ele, mas isso aconteceu para que o nome do Senhor, para que a glória do Senhor se manifestasse. E nesse momento que ele é curado, Jesus faz um pequeno lobo de barro na terra, passa nos olhos daquele homem, ele vai até o tanque de Siloé, chamado Eniá. Ali então ele lava os olhos e vem vendo. A partir daquele momento, aquele homem está enxergando. E o dia que Jesus faz esse milagre é o sábado. E isso agora começa a ser falado dentro de Jerusalém, da circunvizinhança dali. Era notório que Jesus tinha feito. Muitos estavam perguntando: esse é realmente aquele que nós conhecíamos, que ficava aqui medindo esmolas, aquele servo de nascença? Outros diziam: não, isso parece com ele. Mas o próprio servo, que agora vê, diz: sou eu mesmo. Jesus, aquele homem, o curou. E agora esse homem é interrogado. Esse homem agora tem que ser levado às autoridades, aos fariseus e aos saduceus, para ser examinado pelos peritos, por aqueles religiosos. E ali ele é confrontado em perguntar quem fez isso com ele. E ele dá um relato. E eles, uma parte dos religiosos que estavam ali, achavam um absurdo, porque como ele pode fazer milagres no sábado, sabendo que o sábado é dia de descanso. A outra área já acreditava que não tinha problema. Ele só poderia ser filho de Deus, porque ele curou, independente de ser sábado ou não. E agora começa um murmurinho. Todos estão, os religiosos estão impressionados com o absurdo de curar no sábado. E os outros estão impressionados porque o homem que antes não via, agora está enxergando. A religiosidade faz com que nós olhemos apenas aquilo que nós não aceitamos, ou aquilo que nós achamos absurdo demais. Isso nos torna legalistas. E nós não conseguimos ver a maravilha do Senhor agindo na vida da pessoa. Nós estamos tão presos ao nosso legalismo, aquilo que nós temos como fé, aquilo que nós criamos como base para a nossa fé. E nós estamos preocupados porque Jesus fez algo maravilhoso na vida de alguém. Agora, esse homem continua sendo investigado. Os fariseus não cansam porque querem pegar Jesus. A intenção é prender Jesus, a intenção é matar Jesus. E agora esses homens, esses fariseus vão até o pai e questionam: é ele mesmo, seu filho que nasceu cego? E ele diz: pergunte para ele mesmo, ele já é maior de idade, ele pode responder. Com medo de serem expulsos da sinagoga, do meio dos judeus. O desfecho dessa história, o desfecho desse capítulo, é Jesus nos trazendo ensinamentos preciosos sobre a cegueira, não a cegueira física, mas a cegueira espiritual. Como tem pessoas cegas espiritualmente? Se nós olharmos agora para a Bíblia, onde nós acabamos de ler o texto, a partir do verso 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? Esse homem havia sido expulso da sinagoga, expulso do meio daqueles judeus, porque ele confrontou eles, dizendo: olha, não é um absurdo vocês, eu estou contando a verdade para vocês, foi ele que me curou, e vocês não querem saber, vocês não querem aceitar. Então olha aí o verso anterior, o verso 34, fala assim: responderam eles, disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. Então aí expulsaram. Agora esses homens não querem entender, não querem ver, não querem compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo curou aquele homem. Esses homens estão questionando o método, o dia.
Mas Jesus, então, já que aquele homem foi expulso do meio deles, Jesus se aproxima dele. Jesus diz para ele, Jesus ouvindo, né, que tinha expulsado, contando, diz: crês tu no Filho de Deus? Você não crê no Filho de Deus? Verso 13, ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Então Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele respondeu: creio, Senhor, e o adorou. Naquele momento, neste exato momento, já Jesus, com aquele cego, que antes Jesus tinha curado aquela cegueira, Jesus se apresenta para ele, dizendo que ele é o Filho do homem, que ele é o Filho de Deus. E aquele homem então crê que Jesus Cristo é o Senhor. Ele crê no milagre maravilhoso de Jesus Cristo, que fazer o homem cego enxergar. Com todos os milagres que são relatados no Antigo Testamento, não tem um que mostra que alguém que antes era cego passou a ver. E Jesus faz um milagre que impressiona aquele homem, deixa aquele homem totalmente impressionado com esse milagre. E aí ele está dizendo: eu cresço como Filho de Deus. E ele diz: e me fala quem é ele, Senhor, para que não eu creia. Porque ele já estava crendo, só precisava saber quem era ele. E aí ele diz: tu já não tem visto, porque ele já curou você. Então você já viu ele, você já tem visto, você já o enxerga. E olha o que ele está dizendo. E aí imediatamente ele fala: creio, Senhor. Creio, Senhor. E orou. Irmãos, observe o texto, observe esse diálogo. Imediatamente esse homem, então, que agora estava vendo, estava sendo questionado pelos religiosos, que foi procurado por Jesus, que Jesus agora, de parte do lado, prega para ele, evangeliza esse homem, e nesse exato momento esse homem então é curado espiritualmente. Esse homem agora está curado de uma cegueira espiritual. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Porque o texto também diz que ele crê no Senhor e o adora. Crê, Senhor, e o adora. Imediatamente esse homem crê no Senhor Jesus Cristo e tem certeza que ele é o Senhor, que ele é o Senhor, e o adora. Irmãos, nós temos algumas aplicações interessantes nesse texto. Muitos conseguem ver muita coisa, mas não conseguem ver Jesus. Ele não consegue ver Jesus. Observe, aí a partir do verso número 39, e disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Jesus está dizendo o seguinte: que ele veio para aqueles que entendem que é cego, que precisa de um milagre, que precisa ver, já que o milagre é então enxergar, eu preciso reconhecer que eu não vejo. Agora, trazendo para o espiritual, para a nossa vida espiritual, muitos veem muitas coisas, veem que a sua salvação é por obras, veem que você é santo, que você é bom demais, mas ele não consegue ver o seu pecado. Ele está cego, ele não consegue olhar para ele mesmo e ver o quanto ele é pecador e ele precisa ser perdoado, que ele precisa de perdão. Os fariseus, eles viam a lei de Moisés, eles viam Abraão, eles faziam sacrifícios, eles participavam das festas, davam seus dízimos, as suas ofertas, mas eles não conseguiam ver Jesus, eles não conseguiam ver a salvação. Aí era a cegueira espiritual.
de milagre de Jesus. E é por isso que o Senhor disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Olha só, os que não veem, vejam. Para aqueles que reconheçam os seus pecados, possam ver Jesus e a sua salvação e o perdão dos seus pecados. Jesus veio para trazer juízo. A palavra de Jesus é uma palavra de juízo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então a palavra de Jesus ela é poder. Ela tanto abençoa, ela tanto liberta, ela salva, mas ela vai trazer conversa. Porque muitos vão rejeitar a palavra do Senhor. Muitos vão viver tudo e não vão ver a salvação em Jesus Cristo. Por isso que ele continua no texto e fala assim: ó, e os que veem, olha só, sejam cegos. Observe que os fariseus eles viam Jesus, mas eles não enxergavam o reino de Deus. Eles viam Jesus, mas eles não viam a salvação. Eles olhavam para Jesus, mas eles não viam a oportunidade de ter os seus pecados perdoados. E é por isso que eles ficaram cegos. Quantos estão na mesma condição? Eles veem a salvação em tudo, mas são incapazes de ver a salvação em Jesus Cristo. Eles se asseguram na religiosidade, no tempo de igreja. Eles se asseguram em todo tipo de doutrina, de todo tipo de usos e costumes. Eles se apegam a todo tipo de mandamentos de honra que eles mesmos criaram e se asseguram ali dizendo que eles são salvos. Mas na verdade são cegos, porque nós sabemos que a salvação é somente através de Jesus. Só Jesus é aquele que ilumina. Porque no texto também fala, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. É Jesus que ilumina o meu e o seu pensamento. É Jesus que traz a luz do meu e do seu coração para enxergarmos a nossa podridão, a nossa necessidade de sermos perdoados e ainda abre os nossos olhos para ver em Jesus a solução do nosso pecado, aquele que pode perdoar os nossos pecados. E é por isso que Jesus veio trazer juízo. Ele veio trazer juízo. Olha só, olha o verso número 40. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Então Jesus responde no 41. Disse-lhe Jesus: se fossem cegos, olha aí, não teria nenhum pecado. Se vocês reconhecessem o que vocês são, o pecado de vocês, quem vocês verdadeiramente é, vocês não teriam pecado. Porque vocês iam me procurar, vocês iam me confessar, eu ia perdoar os seus pecados. Mas, continua o texto, olha aí, mas como agora dizeis, vemos, por isso o nosso pecado permanece. Se vocês fizessem como aquele servo, se vocês agora entendessem que vocês são pecadores, se vocês realmente crescem em mim como aquele homem cego creu, vocês estariam perdoados. O pecado de vocês estaria sendo perdoado. Mas, já que vocês veem a sua bondade, vocês veem a sua própria conduta, seus próprios méritos, vocês se orgulham por ser filho de Abraão, vocês se orgulham por se manter na lei, vocês se orgulham em trazer os sacrifícios, dar os seus dízimos e as suas ofertas. Então vocês são o quê? Certos? Vocês estão vendo tudo isso, é verdade? Mas vocês não servem para mim, vocês não conseguem. Irmãos, é muito importante nós compreendermos a palavra de Deus, como a palavra de Deus já sendo escrita, como a palavra de Deus no Brasil foi escrita, como o texto foi escrito. É por isso que eu tenho escola bíblica, eu tenho a congregação pequena. Até o livro que você vai ler da Bíblia, você tem que atentar ao estilo literário dele. Até isso você tem que saber. Saber que você está lendo as leis,
saber que você agora está lendo os profetas, saber que agora você está lendo os salmos, cantares, que agora você vai ler Provérbios, Eclesiastes, aonde você está lendo ali sabedoria, os evangelhos, as cartas. Tudo isso nós temos que entender para melhor interpretação do texto, daquilo que o texto está querendo dizer. E quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, quanto mais nós tivermos vida de oração a Deus, quanto mais nós lermos a palavra do Senhor, menos cegueira teremos, mais nós vamos ver. Observa como nós estamos perto de uma chama, está tudo escuro, você está perto de uma fogueira. Quanto mais você se afastar dessa fogueira, mais a escuridão você vai ficar. Quanto mais próximo ficar da luz, mais a claridade você vai ficar. Assim é com Jesus. Os fariseus rejeitaram Jesus. Os religiosos rejeitaram Jesus. Eles preferiram ficar no seu próprio entendimento. Eles não se abriram para conhecer mais de Jesus. Eles não foram como Nicodemos, o mestre da lei, que observou as palavras de Jesus, os feitos de Jesus, e aquilo chamou a atenção dele. Ele não pode ser uma pessoa comum, ele só pode ser o Filho de Deus. E ele vai ao encontro de Jesus, e ali ele é salvo. Quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, deixarmos a nossa tradição, deixarmos aquilo que nós achamos que é correto, e quando nós procurarmos compreender o texto, à luz do texto, mais próximo de Jesus, e na verdade nós estaremos. Quantas pessoas vão dizer, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu vou morrer. Ele é incapaz de procurar Jesus, ele é incapaz de abrir o coração para Jesus, ele é incapaz de abrir o coração para que o Espírito Santo venha ministrar a verdade na sua vida. E ali ele não cresce, ali ele continua o mesmo, ali ele é uma pessoa que fica praticamente uma pessoa sem utilidade no reino de Deus. E é por isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a cegueira espiritual. E sabe o que também pode acontecer para nós, para aqueles descendentes continuarem na cegueira, e aqueles que o dia a dia conheceu Jesus começaram a fechar os olhos para a verdade de Jesus Cristo. Observe lá, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler versos 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Aqui vai nos dizer que o ser Deus deste mundo, Senhor deste mundo, sempre mantém os descrentes da cegueira espiritual. Olha aí a parte do verso 3. Mas, se aí o nosso evangelho está incorreto, para os que se perdem, está incorreto, dos quais o Deus deste século secou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O próprio Satanás fecha o entendimento, ele mantém os incrédulos na escuridão dos seus pecados. Eles não conseguem ver a luz do evangelho de Jesus Cristo. Ele mesmo cega, Satanás encobre e cega o espírito e as mentes das pessoas incrédulas, para não verem a verdade do evangelho de Jesus Cristo. Ele cega essas pessoas. É por isso que nós falamos de Jesus para as pessoas, nós pregamos o evangelho, nós oramos, mas eles estão cegos. O Deus poderoso desse mundo cegou o seu entendimento. Quantas pessoas também fecharam para o conhecimento
Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais liberto eu sou, mais puro eu vou ficar, mais santo nós seremos, mais conhecedores da palavra dele nós seremos. Mas isso, o Deus desse século, ele cegava os olhos, ele dava cegueira para os descrentes, para continuar cegos, para não ver Jesus Cristo através do seu Evangelho, não ver a luz que é Jesus. E aí ele continua nas trevas do seu pecado, do seu pensamento, das suas vontades. Irmãos, é impressionante como o Deus desse século, como Satanás tem enganado as pessoas, como ele tem usado de métodos para cegar as pessoas, para manter as pessoas na cegueira espiritual. E muitos não conseguem perceber isso. Você já viu quando você está procurando alguma coisa lá na sua casa e aquela coisa tão na sua frente, você não consegue ver, você vai para um canto, vai para o outro, você fica nervoso, mas o negócio daqui agora, cara, é isso. Você fica bravo, você se ri, e está procurando, não acha. Aí de repente alguém chega e fala assim: está aí, olha, estou lá. Você não viu, não? Irmãos, as pessoas, os descrentes, estão desse jeito. A palavra está sendo pregada. A palavra está sendo pregada como nunca antes foi pregada. A palavra hoje é pregada nos rádios, nas rádios, na televisão, na internet, no WhatsApp. A palavra é pregada todo o tempo. E as pessoas não estão vendo Jesus. Não estão vendo Jesus. Continuam cegos, com as suas mentes longe da escuridão, longe de Jesus. E é somente quando nós estamos perto de Jesus que nos prove, é Ele que guia o nosso pensamento. E é por isso que quanto mais nós estivermos perto de Jesus, mais na luz nós estaremos, mais com clareza de vida nós viveremos, mais nós vamos enxergar o meu e o seu pecado. Porque eu sempre falo isso, o Evangelho é para mostrar, para iluminar, para nós vermos o nosso pecado, o meu pecado, não o do outro. Lâmpada para os meus pés é o quê? Luz para o meu caminho é a tua palavra. A tua palavra. Mas não é uma palavra solta, não é uma palavra de efeito, é toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Nós temos que aprender isso, irmãos, como cuidar com versículos isolados. E o que tem de crente está rápido, versículo isolado é brincadeira. É um contexto, é outro contexto, para não virar pretexto. É dentro, é toda a Escritura, é inspirada por Deus. Não é o versículo solto, é toda a Escritura, é toda a palavra de Deus. Mas para isso, eu tenho que ver a minha limitação, eu tenho que reconhecer as minhas falhas, o meu pecado, o meu erro, porque o Evangelho é totalmente, irmãos, individual. É individual. Olha só também aí, Efésios capítulo 4, versos 17 e 18. Olha como também o inimigo, como nós podemos ter a nossa mente obscurecida, a nossa mente escura. Olha aí, em trevas, né? Olha aí, Efésios 4, versos 17 e 18. Efésios capítulo 4, versos 17 e 18. Amém, irmão já? Podemos ver? E digo isso e testifico do Senhor, para que não andéis mais como andam também os outros gentios. Aonde? Na vaidade da sua mente, entenebrecidos no impedimento, separados da vida de Deus pela ignorância
que há neles, pela pureza do seu coração. Quantos estão vivendo com a mente e o coração obscurecidos, com a mente e o coração totalmente, olha aqui o que está dizendo, longe do Senhor, afastado do Senhor, vivendo na vaidade da sua mente. Quando nós não reconhecemos a luz que é Jesus, não reconhecemos que as Escrituras é a palavra de Deus, é ela que ilumina a nossa vida, é ela que nos direciona, nós vivemos a nossa vaidade, nós vivemos naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós mesmos desenhamos e escrevemos. É quase uma Bíblia à parte. Eu tenho a Bíblia minha, tem a de Jesus, mas eu tenho a minha. E isso, irmãos, mostra esse versículo, ele vem enfatizar isso. A dureza do coração que pode levar ao que? A cegueira espiritual. Quando as pessoas são duras de coração duro, o coração não converte. A pessoa só se emociona, ou só é um pouco, só sente um pouco de pesar que acontece com ela, ou com os seus próximos, com os outros. O pecado que são perdidos. E tem um coração duro. E tem um coração totalmente obscurecido. A palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, nos orienta a não tomar forma desse mundo. E quando nós estamos com a nossa mente, o nosso coração obscurecido, quer dizer, longe da palavra de Deus, longe da luz de Jesus, nós estamos então ligados a esse mundo. Nós estamos então conformados com esse mundo. O que é isso? É tomar forma desse mundo. Como está lá em Romanos capítulo 12, verso número 2. Não nos conformeis com este mundo. Vamos ler o texto? Abra lá, Romanos. Volta aí um pouquinho, Romanos 12, verso número 2. Romanos 12, 2. E não seres conformados com este mundo, mas serem transformados, olha aí, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, analisando o contrário, todos aqueles que estão na forma desse mundo, que vivem de acordo com a vaidade da sua mente, dos seus pensamentos, que vivem de acordo com esse mundo, que o mundo é que molda, que o mundo é que ensina e que influencia. Quanto mais essa pessoa estiver envolvida, menos ou jamais vai experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ela não quer conhecer Jesus. Ela não deseja mais aprender. Ela não quer mais se aproximar mais de Jesus. Ela não quer ser curada da sua cegueira espiritual. Ela quer se manter naquilo que ela aprendeu, naquilo que ela aprendeu, o verdadeiro. E é por isso, irmãos, que quase todos os dias abro a igreja nova. Todos os dias. Porque eu entendi meu interesse, eu não abro a igreja para mim. Eu não tenho oportunidade de aprender, eu abro a igreja para mim. O que nós precisamos, irmãos, antes de Deus talvez nos levar em algum lugar, o que todo ser humano, todo cristão precisa ser ovelha. Todo cristão tem que ser ovelha. O cristão que não é ovelha, ele pode. E ele é contra tudo aquilo que o pastor orienta. Ele é contrário à orientação do pastor. Eu não estou falando do pastor aqui, não, estou falando do supremo pastor Jesus Cristo. Ele não ouve a voz de Jesus. Ele não consegue discernir a palavra de Jesus. E João 10, no verso
as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas têm dificuldade para enxergar, vocês não sabem disso. Elas têm deficiência visual, elas têm dificuldade para enxergar, mas elas têm ouvido apurado. E quando o seu pastor chega no aprisco para tirar as ovelhas, as suas, porque tem ovelhas de outro pastor ali também, dentro do aprisco, quando o pastor fala, ela ouve a sua voz e ela acompanha a voz, porque o pastor conhece cada uma delas e sabe o nome de cada uma delas. Será que nós temos ouvido a voz de Jesus? Será que nós temos ouvido e obedecido a voz de Jesus? Será que nós temos visto realmente quem é Jesus? Será que nós estamos entendendo quem é o nosso Senhor e Salvador? Será que nós temos andado com Jesus? Sendo discipulado por Jesus? Será? Ninguém, irmãos, é igreja sozinho. Ninguém. E se Jesus precisar te quebrar, te arrebentar na sua cabeça, para você entender que Ele é Deus em sua vida, Ele é Senhor em sua vida, Ele vai fazer. Ele vai quebrar o seu orgulho, Ele vai quebrar a sua soberba, Ele vai tirar a sua religiosidade, Ele vai quebrar a sua tradição, mas Ele vai te mostrar que Ele é Jesus também. E Ele vai mostrar para você que tudo isso que Ele está fazendo, porque Ele te ama. Amém? Porque Ele ama você. Jesus amou Ele. Fez um milagre na vida. Mas Jesus somente não fez milagre e deixou ele não. Quando expulsaram ele da sinagoga, quando expulsaram ele dos religiosos, Jesus foi atrás dele. Jesus salvou. E ele creu que Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o céu. Só Jesus pode nos tirar do império das trevas. Abra lá, por favor, Colossenses 1, versos 13 e 14. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Jesus nos tirou do império das trevas. Jesus nos tirou da cegueira espiritual. Jesus agora nos retira, como nós entendemos que somos cegos, miseráveis, pecadores, necessitados de ser perdoados e de ver Jesus Cristo, que é a salvação. E Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é a cura da cegueira espiritual. Parar de confiar em você mesmo, parar de ser moldado por esse mundo, parar de ser influenciado por coisas desse mundo, por pessoas desse mundo, olhar para dentro de si e reconhecer que é pecador, que necessita ser perdoado e receber o perdão e receber a luz de Jesus, porque somente Jesus Cristo pode perdoar pecados, e não há pecados, e não há pecado que Jesus Cristo não pode. Mas para isso, você tem que se declarar hoje: é cego, sou cego, eu quero ver, eu sou pecador, Senhor, eu quero ser perdoado. Senhor, eu tenho pecado com a soberba, eu tenho pecado no coração duro, eu
tenho resistido a Sua palavra. Eu tenho resistido ao Espírito Santo, Senhor. Abra o entendimento, meu Pai, porque eu quero viver. A maior necessidade daquele servo, no início do capítulo, era de ver. Era de ver. Jesus deu ele a vista. O servo quer ver. Um doente quer ser curado. Alguém está precisando de dinheiro, quer o dinheiro. Aquele que precisa ser perdoado, aquele que está em pecado, ele precisa ser perdoado. Jesus vai atrás daquele homem que faz os maiores milagres. Agora não é ele começar a enxergar. Agora ele salva. Ele está salvo na presença do Senhor. Irmãos, quanto mais, como eu falei aqui, quanto mais nós afastarmos da luz de Jesus, quanto mais nos afastarmos do Evangelho de Jesus Cristo, mais a escuridão nós vamos estar. Quanto mais afastarmos de Jesus Cristo, mais nós vamos confiar em nós mesmos, na nossa força, no nosso intelecto, na nossa sabedoria, em nossas habilidades. Agora, quanto mais nos aproximarmos do Evangelho de Jesus, nos aproximarmos de Jesus Cristo, nós vamos nos considerando miseráveis, pobres, pecadores, mas com certeza seremos alimentados pelo Senhor, pastoreados pelo Senhor, andaremos na luz de Jesus, andaremos no ensinamento do Senhor, andaremos na paz, que somente o bom pastor pode nos dar. Feche os olhos. Agora, de olhos fechados, você não está vendo nada, está tudo escuro. Assim, é aquele que está no mundo sem Jesus. E não vê gravidade, ele não vê oportunidade, ele vê tudo escuro, tudo obscuro, e vê trevas. Mas Jesus nos salvou, e Ele iluminou nosso pensamento, nosso coração. Jesus abriu os nossos olhos espirituais. E é por isso que hoje você pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Ele mesmo abriu os seus olhos. Ele mesmo abriu os nossos olhos. Ele mesmo nos procurou. Foi atrás de cada um de nós. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Nós somos, ó Deus, miseráveis, pecadores diante do Senhor. Mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos justificou. Agora nós somos filhos de Deus. Agora há uma promessa da herança do Senhor para nós. Ó Deus querido, o Senhor abriu os nossos olhos espirituais. Nós podemos ver o nosso pecado, a necessidade do nosso perdão, de sermos perdoados por Ti. Com os olhos espirituais abertos, nós vemos Jesus, a única solução para o nosso problema. Jesus é a nossa única saída. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém tem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ó Deus, que a Tua luz continue brilhando sobre as nossas vidas, que a Tua palavra continue iluminando o nosso coração e a nossa mente, para que possamos caminhar no caminho do Senhor, no caminho de luz, de claridade,
que é a gloriosa presença do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, seja aceito por Ele, seja aceito por Jesus Cristo, creia que Ele pode perdoar os seus pecados, e Ele vai curar a sua cegueira espiritual, terá os seus pecados perdoados e uma vida eterna. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de cultuarmos a Ti, de estarmos na gloriosa presença do Senhor, na luz que é Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos aqui porque Jesus iluminou o nosso caminho. Jesus iluminou o seu coração e a sua mente. Hoje nós sabemos quem é Jesus. Hoje nós ouvimos a voz do nosso pastor. E hoje, decida seguir Jesus, ser discipulado, ser ensinado, porque o Senhor, Ele é o dono do apreço. Amém? Ele é o dono do apreço. Senhor Deus, mais uma vez eu quero orar para nós. Feche os olhos. Mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, eu creio que nesse momento tua vida se entregando ao Senhor. Vidas sendo salvas pelo Senhor. O Senhor curando pessoas da cegueira espiritual. Que o Senhor também cure, Pai. Pessoas que estão doentes aqui nessa noite. Pessoas que estão enfermas. Que só o Senhor sabe. Cura, Pai querido, nesse momento. Cura para a glória do Santo nome do Senhor. Cura a tristeza, cura a mágoa, a ansiedade, o medo, a depressão. Cura doenças físicas. Cura a alma. Pois nós sabemos que a tua palavra refrigera a alma. Senhor é Deus. O Senhor é o mesmo que curou aquele cego e pode curar qualquer um, qualquer que seja a sua enfermidade. Ó Deus, muito obrigado por esse momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, cuidado com as influências desse mundo. Cuidado com o seu coração, com a sua mente. Cuidado com aquilo que você acha que é certo. Tenha sempre a palavra de Deus como filme e Jesus Cristo como padrão.